Boa tarde, sejamos todos bem-vindos, meus irmãos. Nossa boa tarde aos presentes e àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais também. Então, sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Antes de iniciarmos, vou só alguns avisos, alguns lembretes de costume, até pelas pessoas que nos assistem pela primeira vez ou que estão aqui presencialmente pela primeira vez. Os nossos trabalhos públicos acontecem nas quartas e sábados, às 16 horas. A casa está aberta a partir das 15h30. Então, querendo chegar antes, podem chegar antes. Aí a gente disponibiliza o atendimento fraterno para aqueles que desejam uma conversa, algum esclarecimento, um bate-papo franco e fraterno. Podem chegar um pouquinho antes que serão atendidos. Nas segundas, às 20 horas, nós temos uma palestra dialogada. A gente forma um grande círculo aqui na frente, de modo que a gente pode todos interagir com a pessoa que está dirigindo o tema relativo àquele dia. Então pode fazer perguntas, a gente faz um grande debate aqui, né? Oportunizando a todos falarem, conversarem se quiserem. E nas terças-feiras, às 20 horas, também nós temos palestra, passe e atendimento fraterno. A partir das 19h30 a casa já está aberta. Além disso, aos sábados pela manhã, nós temos a educação espírita infantil e funciona também o grupo de pais, que é um grupo destinado a debater assuntos da família. Também temos às 8h30 dos sábados um grupo de introdução ao estudo da doutrina espírita. Aqueles que desejam estudar a doutrina espírita, né, que nunca estudaram, é o grupo de recepção. Então as pessoas debatem os assuntos básicos da doutrina espírita. E nós temos grupos mais avançados. Então, tem nas quartas de tarde, às 14 horas, e às quintas-feiras à noite, às 20 horas, a gente também tem grupos de estudo da doutrina espírita, em diversos níveis. Quem tiver interesse, pode nos procurar qualquer um dos trabalhadores aqui para maiores informações, e a gente com certeza vai, se houver interesse, a gente vai encaixar os senhores num grupo mais adequado. Bem, vamos trabalhar então. Vamos inicialmente, depois dando os avisos, vamos nos preparar para aproveitar o melhor possível dessa tarde aqui. Então convido todos a elevarmos o pensamento a Deus. Podemos tomar uma respiração profunda e, ao exalar, com calma, com tranquilidade, vamos deixando o nosso corpo relaxar, repousar. Vamos silenciando um pouquinho os nossos pensamentos, as nossas preocupações, e dessa forma vamos nos conectando com a espiritualidade da casa, que, já sabendo o que precisamos no dia de hoje, já começa a nos dar a assistência necessária. E assim, mais tranquilos, mais serenos, nós vamos focar na exposição que vai ser apresentada nessa tarde, de forma a nos esclarecer, a nos pacificar, e assim pedimos a Deus e a assistência dos mentores espirituais para que possamos sair daqui melhores do que quanto aqui chegamos. Que assim seja. Hoje temos conosco a Patrícia Caporali, que é trabalhadora desta casa. Ela integra a equipe que dá assistência à infância e à juventude. A Patrícia especificamente trabalha com a juventude da casa. Ela é diretora da área
de Infância e Juventude da UD Tristeza, União Distrital Espírito da Tristeza, e ela vai nos falar então sobre a educação infantil espírita. Então, com a Patrícia, a palavra. Uma boa tarde a todos, queridos amigos, aos que nos acompanham presencialmente, aqueles que nos acompanham de forma virtual. Que Jesus derrame as suas bênçãos em benefício de todos nós ao longo deste momento de estudos. Como o Alessandro comentou, foi nos solicitado que falássemos na tarde de hoje a respeito da educação espírita na infância. Nós vamos resgatar, para começar o nosso trabalho, uma fala do codificador de Allan Kardec, quando ele nos diz o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que a povoem somente espíritos bons, encarnados e desencarnados, que apenas ao bem aspirem. É com essa frase que Allan Kardec vai começar o item 27 do capítulo 18 da obra A Gênese, que tem por título A Geração Nova. E nós vamos analisar um pouquinho essa frase do codificador, que reúne tantas informações e ao mesmo tempo tanto conhecimento que dizem respeito a nós que habitamos a Terra. Então ele vai começar dizendo: para que na Terra sejam felizes os homens. E nós podemos começar pensando em quem de nós que habita esse planeta e que não deseja a felicidade. Quem de nós não persegue essa palavrinha que pode significar para uns alguma coisa, para outros outra coisa. Mas a verdade é que de alguma forma todos nós estamos em busca da felicidade. E o codificador vai nos dizer que para que na Terra sejamos felizes, preciso é que aqui só habitem espíritos bons. Então ele já está nos dando uma pista de que a condição evolutiva de nós, habitantes da Terra, é um fator crucial para que a felicidade se estabeleça nesse mundo. Ele já está nos dizendo que existem diferentes categorias de espíritos, assim como há os bons, que são aqueles que vão permitir que a felicidade se instaure, se estabeleça na Terra, há aqueles de nós que somos imperfeitos. E essa é a condição que caracteriza nesse momento grande parte dos espíritos que habitam a Terra. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Isso significa que estamos momentaneamente distanciados da lei divina, que se resume toda no amor. E no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar a informação de que o bem é tudo o que condiz com a lei de Deus, portanto, tudo o que condiz com a lei de amor. E o mal é tudo o que contraria essa lei. Então Kardec vai nos dizer que para que na Terra sejamos felizes, preciso é que alinhemos o nosso comportamento e as nossas condutas à lei de amor. Na verdade é isso que ele está dizendo quando ele nos diz que preciso é que somente a povoem espíritos bons, ou seja, espíritos que se esforçam, espíritos que conheçam a lei divina, que conheçam o que ela propõe e, mais do que isso, que alinhem o seu comportamento a ela. Mas ele vai seguir dizendo: preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Nesse pedacinho da frase, ele está nos recordando que a população da Terra não se restringe ao mundo material, que é esse mundo onde nós vivemos, que impressiona os nossos sentidos e por onde nós transitamos com um corpo. Não. A população da Terra é constituída por espíritos encarnados, como nós, que momentaneamente estamos com um corpo, mas também por espíritos desencarnados, que são esses que nesse momento não têm um corpo e
que habitam o que nós chamamos de mundo ou de plano espiritual. Então, é preciso que a população desses dois ambientes da Terra, o material e o espiritual, estejam afinados no bem. E essa população, ela vai se modificando conforme o tempo vai passando. Todos os dias, espíritos como nós deixam o seu corpo, morrem e passam a ingressar na população desencarnada do planeta. Ao mesmo tempo, todos os dias reencarnam espíritos, crianças nascem. E nós vamos nos sucedendo nesse vai e vem constante com um objetivo, que é o objetivo de nos transformarmos, de nos melhorarmos moralmente. E para que na Terra sejam felizes os homens, essas duas populações, elas precisam estar alinhadas com o bem, com a prática da lei divina. E aí ele vai terminar a frase dizendo que somente ao bem aspirem. Olha a sutileza da palavra escolhida pelo codificador. Ele não disse que é preciso que habitem na Terra apenas espíritos que pratiquem o bem. Ele disse que ao bem aspirem, ou seja, que ao bem desejem, que queiram o bem, que compreendam a necessidade de se praticar o bem. E com isso, ele abre as portas da Terra feliz e renovada para todos nós e para cada um de nós que se propuser a se transformar, a se modificar, a colocar em prática o que prescreve a lei divina. Ok. E agora nós podemos então nos questionar de que forma a humanidade pode se transformar moralmente. Como é que nós podemos nos tornar criaturas melhores? Como é que nós podemos nos tornar criaturas que compreendam o propósito da lei divina, que a conheçam e que desejem praticá-la? E também nós vamos usar uma frase de Allan Kardec agora para responder essa pergunta. Lá no livro Obras Póstumas, que é uma obra que reúne diversos artigos escritos por Allan Kardec e que foram publicados depois da sua morte pela sua esposa, no finalzinho tem um capítulo que se chama Credo Espírita, em que Allan Kardec vai falar a respeito da crença na doutrina dos espíritos, no que ela envolve, enfim. E lá no meio, entre outras coisas, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então ele vai nos dar a chave para a nossa felicidade, através dos preceitos espíritas e através da educação moral. E é importante nós destacarmos que a proposta da doutrina espírita como um todo é a transformação moral da humanidade. A doutrina dos espíritos, ela não surgiu na Terra para nos fazer acreditar na existência dos espíritos, nem na possibilidade de intercâmbio, de comunicação entre o mundo material e o mundo corporal. Não. A doutrina espírita, ela surgiu na paisagem terrestre com o objetivo de promover, de contribuir para a transformação moral dos homens, da humanidade. E Kardec vai afirmar mais de uma vez, porque ele vai falar disso no Livro dos Espíritos, ele vai falar disso também em A Gênese, ele vai falar disso em Obras Póstumas, é através da educação que nós vamos nos transformar, a cada um de nós, e em consequência vamos contribuir para a transformação do nosso mundo em um mundo melhor. Mas por essa frase de Kardec, é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade, nós já entendemos que educação e instrução não são coisas idênticas, elas não são a mesma coisa, muito embora nós tenhamos o costume de confundir essas coisas como se elas fossem apenas uma. A instrução, na verdade, ela faz parte da educação. Ela está contida no processo educativo. A instrução, ela diz respeito ao nosso desenvolvimento intelectual. Ela diz respeito à aquisição
de informações, ao conhecimento, ao domínio de conceitos, a possibilidade ou a capacidade de interrelacionar esses conceitos e de alguma forma fazer uso prático desses conceitos nas nossas vidas. Isso é a instrução entendida de uma maneira geral, de uma maneira global. Só que Allan Kardec vai nos dizer que essa educação do intelecto, embora ela faça parte do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos, só ela não é suficiente para nos transformar moralmente, e, portanto, para tornar o nosso mundo um lugar melhor. Ele vai nos dizer que é necessário também, as nossas almas, a educação moral. E o que vem a ser a educação moral? Ele mesmo vai nos dizer, né? Que a educação moral é aquela capaz de nos transformar em criaturas melhores, como? Através da criação em nós mesmos de hábitos salutares, de hábitos condizentes com a proposta da lei divina. Porque o que é um hábito? Hábito é um comportamento que se repete e é uma coisa que se aprende. Da mesma forma como escovar os dentes se tornou um hábito para nós, de tantos nossos pais mandarem, vai lá, escova os dentes, vai lá, escova os dentes, ou perguntarem, já escovou os dentes? Depois de um tempo a criança já se alimenta e vai sozinha, porque construiu dentro de si um hábito de higiene, um comportamento repetitivo. E ninguém mais precisa mandar e ela também não precisa pensar a respeito disso. Ela vai lá e faz de forma automática. Então, da mesma forma que se criam hábitos para vivências materiais, é necessário também criarmos hábitos morais. Ou seja, é necessário que nós nos eduquemos no sentido de adquirir hábitos que sejam condizentes com a prática da lei de amor. Então, são coisas que são exercitadas. É possível aprender a exercitar a tolerância, aprender a exercitar o perdão, a solidariedade, a fraternidade, o próprio amor. E é dessa educação que Allan Kardec está falando. Esse é o tipo de educação que vai transformar a nós próprios e o mundo. Só que ele vai fazer um parênteses. Ele vai dizer que não basta ser educação moral dos livros. O que quer dizer isso? Não basta ler o Evangelho todos os dias e não basta saber os capítulos e os itens decorados se isso não se transfere para o nosso comportamento. Se isso não vai gerar em nós mudanças de atitude. Se isso não vai mudar em nós a forma como nós enxergamos o mundo e as pessoas com quem nós fomos chamados a conviver. Então, muito mais do que a educação moral livresca, é necessária a educação moral prática, o exercício da moralidade no nosso dia a dia, com todos aqueles com os quais nós somos chamados a viver. Então, um pouquinho antes de falar a respeito da educação espírita específica, nós vamos mencionar o que envolve a educação convencional. Então, a educação convencional, ela abrange 3 aspectos da vida do ser humano. Ela abrange o aspecto intelectual, que envolve a aquisição de conhecimentos, de informações. Ela envolve o aspecto moral também, no sentido de formação de valores e de hábitos. E aí, no nosso caso, aqui na civilização ocidental, na sua maioria, são hábitos e valores cristãos, que são incutidos através da educação tradicional. Ela também tem um papel social, que é a questão de nos ajudar, de ajudar a criança, no caso, a se adaptar à sociedade e depois, em um segundo momento, ajudar a transformar a sociedade através das suas próprias ações, dos seus próprios gestos, das suas escolhas.
E essa educação geral, ela se realiza em ambientes formais, mas também em ambientes informais. O ambiente formal, onde ela se realiza, é na escola, nas universidades. E os ambientes informais, considerados informais, são a própria família, a comunidade onde a criança está inserida e também o ambiente de trabalho. E para nós que somos espíritas, que acreditamos na doutrina espírita, a educação, ela também acontece dentro da casa espírita. E aí, quando nós falamos em educação espírita, que é a respeito do que nós vamos falar agora, nós temos que pensar que a proposta da educação espírita, ela acrescenta mais um aspecto à educação. Ela vai além da proposta da educação tradicional. Porque a educação tradicional, ela se preocupa com o intelecto, com o moral, sim, em alguma medida, e com a questão social, que é a questão da adaptabilidade e da transformação. E a educação espírita, ela vai acrescentar um aspecto espiritual ao processo educativo. Por quê? Porque ela vai se preocupar em educar os indivíduos na sua integralidade. O que é isso? Vai educar corpo, mas vai educar também a alma ou o espírito. E daí, para isso, ela parte de algumas premissas básicas, quais sejam a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre os espíritos. Então, toda a educação espírita, ela vai funcionar, ela vai atuar para construir em todos nós ainda não estamos falando de criança, ela vai operar em todos nós a criação, o desenvolvimento da consciência de que nós somos espíritos imortais, de que esse nosso corpo é uma ferramenta, é um acessório temporário, enquanto nós estivermos habitando esse planeta. Mas o ser que importa, aquele para o qual nós precisamos aprender a direcionar todos os nossos investimentos e as nossas energias, é o ser espiritual. E por que é ele que importa? Porque ele já existia antes da existência desse corpo e porque ele vai continuar existindo depois que esse corpo terminar, depois que esse corpo morrer. Então, enquanto a educação convencional, ela enxerga apenas o homem, ou seja, o espírito encarnado, a educação espírita se propõe a enxergar o homem na sua integralidade, ou seja, enquanto um espírito que se encontra temporariamente encarnado. Então, nós vamos nos valer da questão da imortalidade da alma, da questão das reencarnações, das vidas sucessivas, também na educação pelo exemplo, ou seja, na mutualidade que envolve o processo educativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que em todos os momentos que nós temos a oportunidade de nos relacionar uns com os outros, esse é um momento educativo. Porque de alguma forma, conversando com ele, alguma coisa eu vou aprender com ele. E ele, alguma coisa vai aprender comigo. Nem que seja o que não deve ser feito, mas vai aprender. Então, todos os momentos são momentos educativos. E a educação espírita, ela acontece em ambientes também específicos, né, dentro do centro espírita, através das palestras, através das aulas. Esse momento é um momento educativo, do ponto de vista da doutrina espírita. Estão sendo compartilhadas informações, orientações, elementos para que nós tenhamos condições de refletir e de alguma forma transformar o nosso comportamento. Essa é a grande proposta. Então, no centro espírita acontece esse momento educativo. Nas famílias, o ambiente familiar é um ambiente por excelência onde deve ser exercitada a educação espírita. Os pais, nós vamos ver mais tarde,
ou aqueles que fazem às vezes eles têm o dever de orientar esses espíritos que lhes chegam na condição de filhos, sobrinhos ou tutelados no caminho do bem. Então é dever dos pais. Na verdade, esses espíritos que reencarnam na condição de filhos ou tutelados, principalmente numa família espírita, eles já reencarnam contando com essa possibilidade. Contando com que esses pais que vão recebê-los lhes encaminhem para a senda do bem, lhes aproximem dos postulados espíritas para que eles tenham condições de melhor aproveitar a reencarnação aqui na Terra. Então, no centro espírita, na família, ambiente por excelência, e acaba também a educação espírita atuando no meio social. Como que isso acontece? Por reprodução. Nós viemos para o centro espírita, aprendemos a necessidade de nos tornarmos melhores, nos esforçamos por modificar o nosso comportamento, algumas vezes conseguimos, e esse comportamento modificado, ou pelo menos a proposta de modificação de comportamento, ela chega até as pessoas com as quais nós convivemos. Por isso que ela atua também no ambiente social. As modificações que se operam em nós, ou a luta pelas modificações, elas são percebidas, elas são captadas por aqueles com quem nós convivemos. E aí, de novo, entra a questão do mutualismo, todo momento de contato é um momento educativo. Então, o trabalho que nós realizamos em nós, ele acaba se transferindo para a nossa vida social. E assim, nesse trabalho de formiguinha, essa é a grande proposta da doutrina espírita, que modificando alguns corações, esses corações possam transferir essa modificação para outros tantos corações. E assim, de um em um, a gente consiga transformar o mundo como um todo. Devido a essa importância incomensurável que tem a educação espírita, ela deve ter início o quanto antes na vida dos espíritos. Houve um tempo em que nós trabalhávamos com crianças a partir de 5 anos de idade, nessa tarefa de evangelização espírita infanto-juvenil que o Alessandro mencionou. Depois se baixou para a partir de 3 anos. Depois se baixou para os bebês. E hoje já se tem um entendimento de que a educação do espírito reencarnante pode começar com ele dentro da barriga da mãe. Então caminha para cada vez mais cedo essa oportunidade educativa que a doutrina espírita oferece aos espíritos que reencarnam na Terra. Mas, falando o tema do trabalho da educação espírita na infância, é importante que nós saibamos que a infância ela nem sempre foi compreendida da forma como ela é compreendida hoje. Durante a Idade Média, as crianças elas eram vistas, elas eram compreendidas como adultos em miniatura. Então, elas frequentavam os mesmos ambientes dos adultos, elas compartilhavam, quando deixavam, das conversas com os adultos, elas se vestiam iguais aos adultos, eram consideradas crianças, adultos em miniatura, e não eram levadas em consideração as suas necessidades próprias a esse período do desenvolvimento humano. Só no século XVII, então, portanto, 1600 e alguma coisa, é que nós começamos a nos dar conta da dependência das crianças em relação aos seus cuidadores e da importância dessa relação. Foi um acordar, ali um despertar da humanidade para esse período do desenvolvimento humano. E daí então no século XVIII foi que se passou a reconhecer o período infantil como um período diferenciado da fase adulta. E foi aí, então, no ambiente do século XVIII que começaram a surgir atividades específicas para as crianças em locais específicos para as crianças. Foi só nesse momento em que elas foram reconhecidas enquanto crianças. Então, foi só nesse momento que surge o conceito e que começa a surgir o entendimento de infância,
enquanto fase do desenvolvimento humano. E aí, falando nisso, Allan Kardec, lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, na verdade, todo esse item, ele está falando a respeito da infância. Mas, na questão 383, ele vai perguntar para os espíritos da codificação: qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, se nós somos espíritos imortais, que reencarnamos de tempos em tempos, qual a utilidade de passar pelo período infantil? Porque Deus não fez nada de inútil, absolutamente nada. Então, é óbvio que o período infantil deveria ter uma função. Esse foi o raciocínio de Allan Kardec. O que ele recebeu como resposta? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Olha aqui de novo o objetivo da nossa vida na Terra. O aperfeiçoamento, a transformação moral. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. De novo aqui a tarefa dos pais. Então, por que se privilegia o período infantil para educar moralmente esses espíritos que estão retornando à Terra? No livro O Consolador, na questão 109, Emmanuel vai nos dar essa resposta, porque ele vai nos explicar o seguinte. André Luiz também fala isso, mas o Emmanuel, as pessoas costumam ler mais Emmanuel do que André Luiz, enfim. Lá no Consolador, na questão 109, Emmanuel vai dizer o seguinte, que até os 7 anos de idade, a reencarnação não se consolidou ainda. Isso quer dizer o quê? Que esse espírito que veio animar aquele corpo, ele ainda vive mais da vida espiritual do que da vida material. Isso também é o que explica a existência de amiguinhos imaginários para algumas crianças, que são os amigos que só eles se enxergam, que na verdade são os benfeitores espirituais que estão próximos dessa alma, velando, cuidando do seu processo reencarnatório. Então, como não se consolidou ainda a reencarnação, isso só vai acontecer em torno dos 7 anos, não sei se hoje já não está mais cedo, mas enfim, a recordação da vivência espiritual ainda está mais presente para esses espíritos. Então, eles vivem mais do mundo material, do mundo espiritual do que do mundo material. Então, como eles guardam viva essa reminiscência, que não é clara, mas que está muito presente ainda, muito mais presente do que para nós adultos, eles são mais abertos a receber instruções e orientações. As crianças são mais dóceis, elas são mais suscetíveis ao aprendizado. Tanto que, se nós pegarmos 2 crianças que convivem juntas, lá por tantas horas do dia, eles estão se estapeando, eles estão brigando, já não sou mais teu amigo, não quero mais te ver. Dali 30 minutos já estão abraçados, já estão brincando de novo. Vai 2 adultos discutir para ver o que acontece. Ficam sem se falar o resto da encarnação. Então, o período infantil, ele é o período de maior importância nas nossas reencarnações, no sentido de que é o período mais fértil para que o espírito receba a orientação e o direcionamento moral. E é por isso que nós valorizamos tanto e que nós insistimos tanto nesse trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil, porque é uma oportunidade que esses espíritos têm de reentrar em contato com os preceitos espirituais, com as ideias de Deus, com a noção da sua própria imortalidade, com o objetivo real da vida aqui na Terra. Então, são sementinhas que são plantadas e que Joana de Ângeles nos diz
que vão florescer na época própria. Nós que trabalhamos com as crianças, com os jovens, não temos essa preocupação de ver os resultados. Nossa preocupação é semear. Nós colocamos ali, naquelas mentes, naqueles corações, os conceitos da doutrina espírita. E depois, quando for necessário, eles vão lembrar desse aprendizado. E com certeza se transformarão em homens melhores. Mas então, nos encaminhando para o final do nosso trabalho, a importância do período infantil é que nesse momento eles se sensibilizam mais com os ensinamentos que eles recebem. É a oportunidade de ouro para plantar nessas mentes e nesses corações a ideia, a noção da necessidade de transformação e de transformação para melhor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, uma mensagem intitulada Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, ditada por Santo Agostinho, lá no 5º parágrafo ele vai dizer o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Essa missão que foi confiada aos pais, ela pode ser realizada, precisa ser realizada dentro do próprio ambiente familiar, dentro do lar, e ela pode receber auxílio da casa espírita, quando nós trazemos as nossas crianças e os nossos jovens para a atividade de evangelização. Então, quem tem crianças é no sábado às 10 da manhã, para quem tem jovens a partir de 16 anos é no sábado a partir das 19 horas. E por quê? Para que nos preocuparmos em educar a infância do ponto de vista da doutrina espírita? Porque já nos disse Allan Kardec, para que na terra sejam felizes os homens, necessário se faz que só povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que apenas ao bem aspirem. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Patrícia, por essas reflexões da tarde, muito oportunas. Então, cuidemos das nossas crianças, né? E amanhã é Dia da Criança, que no nosso país a gente comemora o Dia da Criança. Cuidemos também da nossa criança interior, né? Que às vezes a gente também, nós adultos, temos às vezes comportamentos de criança, quando somos teimosos em resistir, em nos modificar, também estamos nos comportando como crianças, nossa imaturidade espiritual. Mas todo dia é uma oportunidade que temos de nos educar ou nos reeducar, rever os nossos conceitos, rever as nossas posições, nos libertar daqueles preconceitos que a gente traz, sabe lá, há quantas encarnações a gente está trazendo algumas coisas que nos atrapalham a nossa evolução e o nosso crescimento como espírito. Sempre é tempo. Depois então dessa mensagem, vamos para o segundo momento do nosso encontro, onde eu convido os nossos médiuns aplicadores de passe para aplicar o passe aqui no salão. E enquanto nós recebemos o passe, vamos
manter nossos pensamentos elevados, vamos acompanhar mentalmente a oração que dirigimos ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Inicialmente agradecemos pela oportunidade de termos chegado aqui no dia de hoje. Agradecemos por podermos vir receber esse alimento espiritual que recebemos aqui hoje. Agradecemos também essas energias que recebemos neste momento através do passe. Agradecemos a espiritualidade que derrama sobre nós esses influxos de amor, de paz e de saúde, que faz com que já neste momento estejamos nos sentindo melhores, mais tranquilos, mais serenos. E assim, se sentindo melhor, podemos também nos somar a essas energias, dirigindo o nosso pensamento àqueles que não puderam chegar aqui no dia de hoje. Nossos familiares, nossos amigos, aqueles também que às vezes nos atrapalham, nos desejam o mal, aqueles que vêm com inveja, eles também, nós neste momento pedimos aos espíritos de luz que sejam atendidos também, seguindo o preceito que o nosso Mestre nos ensinou, de nos amarmos a todos, inclusive aos nossos inimigos. Ofereçamos para eles o perdão, a compreensão e o nosso desejo de que a espiritualidade amiga estejam com eles, iluminando os seus caminhos e as suas mentes. Vamos lembrar especialmente daqueles que estão doentes, daqueles que sofrem das dores do corpo e das dores da alma. Que sejam atendidos, que sejam socorridos e imbuídos de coragem e de fé. E que sejam atendidos às suas necessidades conforme os seus merecimentos, conforme os desígnios de Deus, nosso Pai, que é todo bondade, é todo misericórdia, e que sabe o que precisamos neste momento, como parte do nosso planejamento encarnatório. Por fim, vamos pensar e dirigir o nosso desejo pela paz entre os homens e mulheres de todo o nosso planeta. Que esse planeta seja iluminado, que as mentes dos nossos governantes sejam iluminadas, para que eles que detêm o poder também franqueiem a paz a todos, sendo justos, sendo misericordiosos e promovendo o entendimento entre todos. Entre nós podemos fazer o básico, semeando a paz no nosso lar. Então visualizemos o nosso lar em paz, em harmonia, em alegria, em toda saúde. E assim pensando, estamos contribuindo para a paz em todo o mundo. Assim, Pai, te agradecemos por tudo que recebemos nessa tarde. E que possamos, num outro momento, estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Por hoje,
nos despedimos, alegres, satisfeitos pelo trabalho que todos juntos realizamos em Teu nome. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, em saúde e segurança. Que assim seja. Então, assim vamos encerrando o nosso trabalho. Agradecemos a presença de todos, desejando a todos um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Aqueles que nos acompanharam aqui pelas mídias sociais, recebam o nosso carinho e fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja.